A paz do Senhor Jesus, bom dia. Eu espero que vocês estejam bem, que o amor de Deus esteja reinando no coração de vocês. E hoje nós vamos falar sobre o papel social da igreja. Eu quero iniciar essa aula com uma oração. Eu peço que vocês fiquem atentos, porque o Senhor ele quer falar conosco. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por esse momento em que nós estamos meditando na Tua palavra, Pai. Que tudo que for dito aqui seja para a glória do Teu nome e que através disso nós possamos ter mudanças em nossa forma de agir e de trabalhar para o Senhor em prol do outro. Em nome de Jesus, fala conosco. Amém. Amados, hoje o tema da nossa aula é o papel social da igreja e ele é um assunto muito importante. Por quê? Porque hoje a gente vive numa sociedade muito individualista, muito capitalista, e nós vemos que as pessoas estão cada vez mais ansiosas, desejosas por possuir. Possuir. As pessoas se preocupam muito na nossa fase, na fase da adolescência, de jovens e até adultos, têm uma preocupação muito grande com o parecer, com as aparências. E quando isso acontece, normalmente as pessoas se investem em coisas de alto valor e que são fúteis. E, e é muito comum na nossa sociedade hoje as pessoas pensarem apenas em si, no seu bem-estar, no melhor para si, em detrimento muitas vezes de outras pessoas. Então, quando a gente fala do papel social da igreja, da responsabilidade da igreja para com a sociedade, com os menos favorecidos, isso remete muito àquilo que nós devemos fazer e também nós olharemos na palavra de Deus quantos exemplos Jesus deu para gente e nós vamos refletir essa manhã sobre o que nós temos feito, sobre o que a Bíblia ensina e o que a gente deveria fazer. Amém? O texto principal da nossa lição, ou a mensagem valiosa, está em Atos 2:45. Na lição diz assim: vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia mister, ou cada um havia necessidade. Mas eu quero ler com vocês os versos de número Atos 2, eu quero ler um texto mais completo, que seria os versos do 43 ao 47, tá bom? Que diz assim, ó: a vida dos primeiros cristãos. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos, repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo. Nas suas casas, partiam pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam se sendo salvas. Esse texto, ele fala sobre a igreja primitiva. Como é que os irmãos se portavam no começo, depois que Cristo foi assunto aos céus, os apóstolos começaram a fazer o trabalho de evangelização. E daí, eu achei alguns pontos muito importantes para a gente refletir nos detalhes desse texto. Porque a grande questão ali é que eles tinham tudo em comum, ou seja, todo mundo tinha uma vida, eles faziam com que todos tivessem as mesmas condições financeiras. Eles estavam sempre juntos, eles comiam juntos, eles cultuavam juntos, eles viviam numa comunidade mesmo. E aí é interessante que o texto começa dizendo que eram todos os que criam. Depois o texto cita que eles estavam juntos, eles repartiam então em partes conforme a necessidade de cada família. Se necessário, eles vendiam suas propriedades para ajudar um ao outro.
eles dividiam conforme as suas necessidades, como eu falei, e eles estavam ali, ó, todos os dias, unidos, eles estavam sempre reunidos no pátio para os cultos, para adoração. Eles ficavam nas casas uns dos outros, partindo o pão e participavam das refeições com alegria e com humildade. Nós percebemos que é um cenário extremamente diferente do que a gente vivencia hoje no meio cristão. Então, diferente daquela época da igreja primitiva, que é um exemplo para nós, não um exemplo necessariamente, de você vender tudo que você tem e sair dividindo com os irmãos, ou então, de certa forma, você tá todo dia junto, comendo na casa de alguém, que era a comunidade vivia assim. Mas a gente traz algumas lições dali, que é o que está por trás dessas atitudes, que deve nos mover também hoje em dia. Então, por crermos na palavra do Senhor e por crermos em Cristo Jesus, nós também temos que ter esse sentimento de partilha, esse sentimento de ajudar, esse sentimento de minimizar a necessidade daquele que não tem. E aqui o texto falava que eles estavam juntos. Esse estar juntos, para nós, remete também a estar próximo. Auxiliar não na questão financeira unicamente, mas estar próximo, em auxílio muitas vezes de uma conversa, auxílio muitas vezes de atenção de tempo. Então, a exemplo dos irmãos primitivos, nós podemos tirar várias lições, tá? E a mais importante aqui, que eu entendo que nós temos que refletir hoje, enquanto cristãos, e para que nós façamos um papel social muito legal, é você ter esse sentimento de partilha, baseado na palavra de Deus, baseado na fé em Cristo Jesus. Amém? Até porque o ser humano em si, o ser humano é ruim, ele é egoísta, nós nascemos assim. Nós temos nós sempre partimos do princípio do eu, das minhas necessidades, do meu querer. Então, assim, é um trabalho, é uma mudança que acontece, esse sentimento de partilha, esse desejo de abençoar, é algo que acontece a partir da fé em Cristo, de uma entrega a Cristo. E isso é uma ação do Espírito Santo que vai acontecendo em nós. Nós temos que dar lugar para que Deus haja em nós dessa forma. Nós temos que ter essa sensibilidade do Espírito, de enxergar a necessidade dos nossos irmãos, enxergar a necessidade da nossa sociedade e fazer aquilo que está no nosso alcance, para minimizar um pouco dessas diferenças sociais, dessas diferenças que a gente vê no meio em que nós vivemos. Amém? E aí, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a palavra de Deus está recheada de falas de Cristo, está recheada de atitudes de boas ações, como, por exemplo, no Novo Testamento, nós vemos Débora, que foi uma... Débora. Nós vemos Dorcas, fugiu da memória. Nós vemos Dorcas, que ela era uma senhora que ela usava do dom que ela tinha de costura para costurar para os irmãos e para as pessoas que precisavam. Nós vemos muitas outras pessoas, igrejas inteiras se reunindo para ajudar o apóstolo Paulo em suas missões, suprindo a necessidade deles. Nós vemos em toda a Bíblia atitudes de boa ação. Mas nós cremos em Cristo Jesus como nosso Salvador. E quando Cristo ele veio ao mundo para entregar-se por nós, que foi a ação mais linda e mais grandiosa, gloriosa de amor e misericórdia, que foi Deus entregando o Filho para morrer por nós, pecadores. Nós vemos que Jesus, enquanto esteve aqui, durante o seu ministério, Jesus ele fez muitas ações para as pessoas. Então, por onde Jesus passava, ele sempre estava olhando com um olhar de amor e de solidariedade com as pessoas. Solidariedade, ele pode ser considerado, a atitude solidária, é a atitude de estar pronto, é a atitude de consolar, apoiar alguém em alguma situação de incerteza ou eventualidade. Isso é ser solidário. E nós vemos isso em Jesus.
nós vemos que Jesus ele foi um exemplo pra gente de solidariedade e de papel social. Nós vemos que Jesus, como Filho de Deus, ele era perfeito em amor e compaixão. E então, nós vemos que, através de Jesus, pessoas foram curadas, nós vemos multidões inteiras sendo alimentadas, nós vemos Jesus se relacionando com pessoas que eram enxergadas de forma com maus olhos na sociedade, que foi o caso de Jesus sentar com pecadores, na casa de Mateus, de Levi. Então, Jesus ele era considerado um mestre, ele tinha uma posição de status. E mesmo assim, ele se relacionava com aquelas pessoas que eram desprezadas pela sociedade, por conta de um caráter, por conta de uma condição financeira, por conta de uma enfermidade. Então, quando Jesus ele entra na casa de Levi, e ele se senta com aqueles publicanos que eram cobradores de impostos que os judeus discriminavam, nós vemos Jesus se relacionando com eles. Nós vemos também quando Bartimeu gritando, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele era cego, ele era desprezado na sociedade por conta daquela enfermidade, e as pessoas ficavam reprimindo ele. Não fala com o mestre, para de gritar o mestre. E a palavra do Senhor fala que Jesus ele para e ouve Bartimeu. E aí nós vemos Jesus curando, se relacionando com pessoas, nós vemos Jesus perdoando. Nós vemos Jesus incentivando as pessoas a fazerem o bem e nós vemos Jesus dando esperança às pessoas. Então Jesus ele é um exemplo perfeito para nós de como agir no meio de uma sociedade tão desigual como a nossa. Então, dentre esses exemplos que eu dei para vocês, nós também devemos praticá-lo. Então, nós temos que ter compaixão do outro. O que é compaixão? Compaixão ou misericórdia é você pegar a miséria, a necessidade do outro e colocar no seu coração, de maneira tal que isso te leve a fazer algo em relação àquilo. Então, tem um texto na Bíblia em que Jesus ele ressalta que ele espera de nós que nós sejamos misericordiosos e não apenas pessoas que vão ao templo, prestam um culto, um sacrifício. Então, Jesus ele é o exemplo mais perfeito para nós de compaixão, de amor, de solidariedade, e o Senhor ele espera que nós façamos isso. Então, nós, enquanto seguidores de Cristo, seguidores do Mestre, faz parte do nosso papel enquanto igreja de Cristo, representante de Cristo na Terra, fazer o bem. E fazer o bem porque é certo. Porque tem pessoas que fazem o bem por conta de... para parecer essa bondade. Nós vemos isso muito nesse momento de pandemia, que é um momento muito atual nosso, e a gente consegue usar isso como exemplo. Famosos, nós vemos empresas fazendo doações grandiosas de alimentos, aparece numa live doando, para mostrar para os consumidores o quanto ela está preocupada com a sociedade, para gerar essa boa impressão. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, Jesus nunca fez o bem para gerar boa impressão. Jesus ele fazia o bem porque era certo e porque ele via necessidade no outro. Então, nós temos que fazer o bem e jamais fazer por interesse. Eu vou ajudar o irmão porque eu sei que Deus vai me dar em dobro. Esse não é o pensamento do cristão. Eu vou ajudar o meu irmão porque é certo. É porque Jesus faria assim. E esse sentimento tem que permear o nosso coração todos os dias, em todo o tempo. E aí, em Mateus 6, eu quero compartilhar com vocês aqui em Mateus 6. Mateus 6 é o próprio Jesus falando sobre como fazer caridade, ou seja, como ser solidário, como fazer o bem. Eu quero ler com vocês. Mateus 6, do 1 ao 4, que diz assim: tenham cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros.
Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês, que está no céu. Quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que fez. Aí o texto continua, como os hipócritas que fazem nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam sua recompensa. Mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada, faça isso de modo que nem mesmo o seu amigo mais íntimo fique sabendo do que você fez. Isso deve ficar em segredo, e o seu pai que vê o que você faz em segredo lhe dará a recompensa. Então, aqui na palavra de Deus, o próprio Jesus nos ensinando como fazer o bem. Ele nos ensina que quando a gente faz o bem para alguém, seja adolescente, você confortar, seja você entregar um alimento, seja você doar uma roupa, seja você levar a pessoa para comer, não importa, qualquer atitude boa, você tem que ter o cuidado de não ficar propagando isso para que as pessoas te enxerguem como, ai, como ele é bom, nossa, como ele é generoso. Pelo contrário, Jesus nos ensina a fazer em secreto, porque aquilo é o correto, é fazer o secreto, ninguém precisa ficar sabendo. E aqui Jesus ele fala de recompensa. Nós, quando nós agimos com bondade, a Bíblia já está garantindo pra gente a recompensa. Porque isso é uma, de certa forma, isso é uma plantação. A gente está plantando coisas boas e no tempo oportuno a gente colhe. Mas Jesus está ensinando a gente a não se vangloriar por aquilo que fazemos de bom. Amém? Então, nós temos que fazer a exemplo de Cristo, porque é certo, nós temos que fazer em secreto, nós temos que ter ações de bondade, porque isso reflete a nossa fé. Em Tiago, capítulo 2 e o verso 17, Tiago ele vai falar pra gente que uma fé sem a obra, sem obras, ela é morta. E aí Tiago fala assim, porque me mostra a tua fé se você não faz nada que diz que você tem fé, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, fazer o bem, praticar o bem, é o que de fato demonstra aquilo que cremos. Então, se nós cremos num Deus que é bom, misericordioso e que faz o bem, automaticamente nós faremos o bem e seremos misericordiosos. Amém? E ainda é importante a gente ressaltar que a salvação que Cristo nos concedeu é pela graça. Então, Deus nos salvou pela graça, que é o favor imerecido. A gente não merecia, Deus ele quis nos salvar, ele nos salvou pela graça. E isso a gente alcança essa salvação por meio da fé em Cristo. Isso é fato, tá? Porém, fazer o bem ou ter atitudes de fazer o bem é aquilo que Deus ele preparou para nós fazermos, é o que ele espera de nós. Então a gente não é salvo por fazer alguma coisa, porque Cristo nos deu essa salvação e a salvação ela é aceita pela fé, a gente recebe ela pela fé. Mas Deus, com certeza, ele espera que nós façamos o bem porque ele nos fez para isso, para representá-lo e sermos um canal de bênção para aqueles que estão próximos de nós. Eu quero abrir com vocês aqui em Efésios 8, perdão. Em Efésios, Efésios 8, Efésios 2, do 8, 9 e 10. Diz assim, ó. 2, 8, 9 e 10. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um presente de Deus, dado por Deus. A salvação não é resultado dos esforços de vocês,
porém ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que ele já havia preparado para nós. Então, Deus ele nos dá sempre oportunidade de fazer boas obras e dessa forma o nome do Senhor ser glorificado. Amém? E daí, adolescentes, igreja, nós podemos pensar, mas por onde que eu começo a fazer o bem? E aí a palavra do Senhor também nos dá alguns indícios por onde começar e de que forma fazer isso. Amém? Eu quero encerrar nossa lição com isso. O primeiro ponto é, dentro de uma escala de fazer o bem, Deus espera que nós cristãos comecemos pelo o bem aqueles que estão próximos de nós para aqueles que estão mais distantes. Ou seja, não é sensato eu ajudar alguém de fora com uma necessidade que é dentro da minha casa. Ou seja, eu primeiro ajudo os da minha família, primeiro eu vou ajudar aqueles da minha família que precisam, depois eu passo a ajudar aqueles que a gente chama de domésticos da fé, que são os nossos irmãos em Cristo, a igreja de Cristo, muita gente necessitada no nosso meio, e daí então a gente parte para uma missão ou para uma ação social voltada para aqueles que estão de fora, tá? Logicamente que se alguém de fora estiver precisando e eu puder ajudar, não vou ajudar não, primeiro eu vou saber se minha família precisa, se a igreja precisa, não. Mas de uma forma geral, nós temos que ter o cuidado de priorizar aqueles que estão perto. Então, nós ajudamos aqueles que estão em casa, nossa família. Depois, nós olhamos com um olhar de misericórdia para aqueles que estão no nosso meio, da igreja, que a gente às vezes sabe que está passando por alguma necessidade. E, por fim, nós ajudamos as pessoas de fora. E sempre, dentro desse processo de ajuda, nós temos que entender que ajudar não é só questões financeiras, tá? Ajuda, ela pode ser de uma palavra, há pessoas que precisam de um serviço, às vezes não necessariamente é um dinheiro, mas de repente você pode costurar, você pode cozinhar, você pode, de alguma forma, com os talentos, com os dons que Deus te deu, ser canal de bênção para alguém. E por fim, não menos importante, eu gostaria de lembrá-los que o Senhor nos ensina a fazer tudo como se fosse para Jesus, como se fosse ao Senhor. Então, tudo que nós fizermos, a gente tem que fazer com o nosso melhor. Eu não posso ajudar alguém, atender a necessidade de alguém da forma como eu nem faria para mim, quem dirá para Cristo. Então, a proposta de Jesus para nós, no que diz respeito a ações sociais, a ajudar o outro, é justamente priorizar os que estão mais perto e ser canal de Deus para eles. Tudo em secreto, não não conta para ninguém. Mas é o sentimento de não ficar se aparecendo com aquilo, ok? E depois nós temos que fazer, não só pensando na questão financeira, mas em todas as necessidades de um ser humano, às vezes uma conversa, às vezes ir junto, fazer junto alguma coisa, levar até algum lugar. Essa preocupação e depois, para a gente fechar, tudo que nós fizermos tem que ser como para o Senhor, tem que ser o nosso melhor. Como se o próprio Jesus estivesse recebendo aquela nossa atitude de amor, de compaixão. Amém? E diante de tudo que nós ouvimos hoje, eu proponho para vocês pararem um tempo no dia de vocês, refletirem na necessidade de alguém que você às vezes sabe que está passando por alguma necessidade. E eu desafio você, com base naquilo que nós aprendemos hoje, a fazer algo por essa pessoa. Seja uma coisa simples, mas faça algo. Se você não tiver condições de ajudar, porque talvez você também esteja necessitado, a Bíblia fala que a oração do justo ela é poderosa em seus efeitos. Então eu desafio você a orar por essa pessoa. Tira um período de oração, ore por ela, e eu tenho certeza que o Senhor vai intervir com misericórdia, com graça e com amor.
Amém? Eu quero orar para nós terminarmos. Eu peço para que vocês compartilhem o vídeo, que vocês estejam incentivando uns aos outros a participarem das aulas. Amém? As aulas são curtas, vocês estão vendo que a gente faz mais como se fosse uma reflexão, é curtinha. E eu tenho certeza que vocês vão ser abençoados e o Senhor há de recompensá-los em todo o exercício daquilo que a gente tem pregado aqui, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, é no Teu nome que nós agradecemos por esse momento de comunhão. Eu oro para que o Seu nome seja glorificado na vida dos nossos adolescentes, na igreja do Senhor, e que nós possamos exercer isso, ó Pai. O Senhor claramente nos disse que o Senhor espera que nós sejamos misericordiosos e não apenas prestadores de culto ao Senhor. Que aquilo que nós pregamos, que aquilo que nós lemos na Tua palavra, não fique apenas no campo das ideias, ó Pai, mas que nós possamos praticar efetivamente, praticar aquilo que o Senhor nos ensina. Esse é o desejo do nosso coração. Amém. Deus abençoe vocês. Um abraço. Fiquem na paz de Cristo Jesus.